Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. E depois nós vamos para o capítulo 4, de 1 a 13. Eu vou ler. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Capítulo 4. É esse mesmo? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. E o diabo lhe disse: Se és o Filho de Deus. Vamos parar por aqui. Amém? Jesus, antes de começar o seu ministério, aos 30 anos, ele foi batizado. E no dia do seu batismo, o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João relata sobre isso. Somente no capítulo de João, no evangelho de João, não tem essa frase onde Deus mesmo diz: Tu és o meu filho amado. Em Mateus está escrito: Este é o meu filho amado. Mas em Lucas e Marcos está dizendo: Tu és o meu filho amado. Deus mesmo, no dia em que Jesus é batizado, ele comparece no batismo. E uma pomba, uma corpórea do Espírito Santo, uma pomba desce sobre Jesus. E ouve-se uma voz do céu, a voz do Pai, dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Em algumas Bíblias, em quem me compraz, outras Bíblias dizem: em quem eu me alegro. Este é o meu filho amado. Nesse momento, Jesus termina de ser batizado, ouve essa palavra de Deus, do Pai para ele, e então ele é encaminhado ao deserto, e a Bíblia diz que ele é encaminhado ao deserto pelo Espírito Santo. E quando ele chega no deserto, então, ele passa 40 dias e 40 noites e tem fome. E a Bíblia diz então que o diabo chega para conversar com Jesus. E a conversa dele é: Se tu és o Filho de Deus. Nós sempre olhamos as tentações, a tentação de Jesus, como aquelas do pão, se joga daqui, se mostra para o povo. A gente sempre acredita que a tentação foi aquilo. Mas o que nós vemos nesse texto é que o diabo, ele tenta, num momento, tirar de Jesus a sua identidade. Todo mundo aqui tem um documento. E nesse documento vem escrito o seu nome e o nome dos pais. Sim ou não? A sua identidade, você é identificado não só pelo seu nome, até porque pode ter 1000 pessoas com o mesmo nome. Isso se chama homônimo. Várias pessoas com o mesmo nome. O que vai diferir você de um e de outro é o nome dos pais. Porque não é possível que tenha um João José da Maria com um pai João José Maria e uma mãe João José Maria, né? Tudo igual, é difícil. Por isso é necessário o nome dos pais para, se caso tenha o mesmo nome, você vai ser diferenciado pelo nome dos seus pais. A tentação, então, de Jesus, a gente pensa que foi só sobre a fome, sobre a cobiça do mundo, sobre as suas crenças, mas o diabo atacou Jesus na sua filiação. E nós somos aqui
representantes de Jesus, e nós temos vivido também a mesma história. Em todo o tempo, o diabo também quer atacar a sua identidade. Quantos de nós, querido, não sabemos mais quem somos? Porque a gente já se envolveu tanto na lama do pecado, nas mentiras do diabo, como foi cantado aqui, nas coisas que o diabo tem dito para nós, nas coisas que acontecem na nossa vida, que nós achamos que nós somos aquilo. Que você está doente, você acha que você é a doença. Nós muitas vezes, por conta do nosso pecado, nós nos sentimos culpados a vida inteira. Por causa de uma situação que nós vivemos, nós passamos a vida inteira vivendo e remoendo aquela situação. Quantos de nós vivemos uma vida, por exemplo, você foi rejeitado no passado e você acha que você vai ser rejeitado para o resto da vida? Porque o diabo, ele nos confundiu na nossa identidade. Ele chega dizendo, como ele fez com Eva. Ele chega no jardim e diz, não, mas não foi bem assim. Será que foi assim mesmo que Deus disse? Ele tenta colocar em Eva uma dúvida. E ele chega em Jesus agora e tenta colocar em Jesus uma dúvida. Deus já tinha dito, este é o meu filho amado. E a pergunta dele é, se tu és, será que você é mesmo? Será que essa identidade é a sua mesmo? De fato é você? E nós, na nossa vida, ouvimos tantas vezes o diabo falar para nós também que nós somos quem nós somos. Eu não sei se você já ouviu de alguém, mas eu já, e não foram poucas vezes. Nossa, mas Deus é tão bom, é teu pai querido e te trata assim. Quantos de nós, por conta de uma questão financeira, que não vai muito bem a nossa vida financeira, e nós nos perguntamos, às vezes nós mesmos, nos perguntamos, meu Deus, mas será que Deus é meu pai mesmo? Eu já contei aqui uma história para vocês, de um tempo tão difícil na nossa vida, tão surreal que nós estávamos vivendo, que um dia eu entrei dentro da igreja onde nós trabalhávamos. Tinha um aparelhinho de som, se não era esse mesmo. E eu coloquei um som bem alto. Eu me lembro de uma música da Ludmilla Ferber. Eu coloquei assim no último e fiz assim. Até acabar o fôlego. Até acabar o fôlego. Depois que acabou o fôlego, que eu não tinha mais fôlego para fazer mais nada, eu fiz assim. Eu não tenho coragem de fazer com os meus filhos o que você está fazendo comigo. Eu disse isso para Deus. Sabe por quê? Porque eu ouvi alguém dizendo para mim, na minha orelha, isso não se faz com filho, isso não se faz com filho. Filho não é tratado dessa maneira. Sabe onde é que o diabo tem nos atacado? Dizendo para nós que nós não somos filhos de Deus. E realmente não é qualquer um que é filho de Deus. A Bíblia diz que há um grupo seleto que é filho de Deus. E eu vou mostrar para você onde é que está escrito. A palavra de Deus diz, em João capítulo 1, versículo 12, assim. Contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem é que é filho de Deus? Aquele que o recebeu e que creu no seu poder, que creu nele, no seu nome, no nome de Jesus. A esse foi dado o direito de ser filho de Deus. Se eu receber Jesus, o diabo não tem o direito de dizer para mim que eu não sou filha.
E quem é que disse que filho não passa por circunstâncias difíceis? Que filhos não passam por problemas? Eu, particularmente, tenho 4 filhos. E os 4, quando precisaram de castigo, foram castigados. Quando precisaram de puxão de orelha, eu dei. Justamente porque é filho. Tem filho de vizinho, por exemplo, filho dos outros, que eu olho e morro de vontade. Mas não posso. Só posso castigar o meu. Eu tenho a vontade, quando aquela mãe fica assim, vou te bater, fulano. Vou te bater, fulano. Fulano faz isso que eu vou te bater. Eu fico com uma vontade, deixa que eu bato você. Espera aí que eu deixo que eu resolvo esse problema para você. Porque quando nós somos filhos, Deus nos ama tanto, que às vezes nos castiga sim. Ai, Deus não castiga ninguém, mentira. A Bíblia diz que Deus castiga o filho que ama. Se Ele ama, Ele vai corrigir sim, para que esse filho seja melhor. Para que esse filho não seja um problema lá na frente. Para que esse filho não se perca depois. E ele diz, então, todos quantos os receberam, deu-lhes o direito. Na NVI diz, deu-lhes o direito de ser chamado filho de Deus. Então, queridos, nós somos filhos e ninguém vai mudar isso. Você recebeu Jesus? Quantos já receberam Jesus aqui? Já creu nele? Você é filho. Diga para a pessoa que está aí do seu lado, você é filho. Você não é a sua profissão. Ah, eu sou advogado, eu sou professor, eu sou pastora. Não, eu sou filho. Ser advogado é o que você faz. Mas ser o que você é filho. E uma das tentativas do diabo o tempo todo é nos desviar disso. Nos desviar da ideia de que somos os filhos de Deus. Ele mente o tempo todo para nós que nós não somos filhos. Eu estou dizendo para vocês que eu, já pastora, falei isso para o Senhor. Porque Ele está sempre dizendo, será que é mesmo? Só eu ou mais alguém aqui se identifica? Obrigada. João capítulo 1, versículo 14 e o 3,16, você sabe de cor, nos fala que Jesus é o Filho unigênito. A palavra unigênito significa único e exclusivo. É exclusivo, só tem um. Mas a partir do momento da vinda do Espírito Santo, você vai ver na Bíblia sempre escrito, não mais o unigênito, mas o primogênito, o primeiro. Jesus, Ele é o primeiro filho. Ele é o primogênito da ressurreição. Ele é o primogênito de toda a criatura. Ele é o primogênito porque Ele tem a primazia. Mas depois dele, Deus passou a ter muitos filhos. E entre esses filhos, você e eu estamos lá. Nós somos o Filho de Deus. O diabo pode dizer o quanto ele quiser. E sabe o que ele faz? Ele diz, você pecou. Você errou. Você mentiu. Você fez isso, você não é. E aí eu quero dizer para você, eu posso ter mentido, mas eu não sou uma mentira. Eu posso ter errado, mas eu não sou um erro. Eu posso ter feito coisas, mas eu não sou aquilo que eu fiz. Eu continuo sendo filho do Deus vivo. Ele me comprou, Ele pagou alto preço por mim. Eu fui comprada, eu fui selada com o Espírito Santo. Agora eu faço parte da herança. Filho é herança.
E eu faço parte dessa herança. Ah, mas o que isso muda a minha história? Muda a minha vida? Talvez alguém pergunte, o que isso vai mudar na minha vida? Saber que eu sou filho. Porque há um ditado popular que diz, todo mundo é filho de Deus, né? Já ouviu? Todo mundo é filho de Deus. Não é, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos são criatura. Filho de Deus só é aquele que Deus deu poder, porque creu e recebeu a Jesus Cristo como Senhor. Mas talvez você pergunte, por que é que eu preciso saber? Porque filho tem herança. Filhos têm herança. Vizinho não tem herança. O primo não tem herança. O colega não tem herança. Só tem herança o filho. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz assim: se somos filhos, somos herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Sabe, queridos, por que muitos de nós, crentes da igreja, moramos lá na igreja, não perdemos um culto, estamos sempre lá, mas a gente não vive as delícias do céu. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não te salvou para você viver a glória de Deus lá. Ele te salvou para que você viva a glória de Deus aqui na terra. Lá você vai viver sim, mas é aqui que começa. A vida abundante que Deus dá não é lá, é aqui. E é abundante no quê? No dinheiro? Não, a Bíblia nunca prometeu para você carro novo. A Bíblia nunca prometeu para você que você ia ficar rico, que você ia ter sucesso. Aliás, a palavra sucesso nem existe na Bíblia. Pode ler de capa a capa, você não vai achar. Ele diz que nós seremos triunfantes, não sucesso. Até porque a ideia de sucesso das pessoas aí do mundo são bem diferentes da ideia de sucesso daquilo que Deus diz que é sucesso. Gente, 8:55. Você precisa saber que você é herdeiro. Que há uma herança para você, que você já pode começar a experimentar dela. Se você é filho, e o diabo não quer que você saiba que você é filho. Sabe por quê? Porque ele não quer que você viva as belezas, as delícias, as coisas que o Senhor tem preparado para você. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo está em nós. Mas a gente não usa a autoridade, porque a gente não se reconhece como filho. Chega alguém doente, a gente tem medo de orar. Por que a gente tem medo de orar? Porque a gente ainda não entendeu a filiação. A gente não entendeu ainda quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Deus. Nós não entendemos ainda o que aconteceu. Nós simplesmente, eu temo que muitos de nós só mudamos de religião. Ah, eu era católico, agora eu sou crente. Mas nada mudou. Ah, eu era, sei lá eu do quê, e agora eu sou crente. E não entendeu as mudanças que aconteceram. Eu quero que você saiba que você é um redimido, um lavado no sangue de Jesus. Você tem autoridade, a mesma autoridade que estava em Jesus. Ele diz, pode usar meu nome. Você tem o mesmo poder, porque o mesmo Espírito habita em você. Nós somos redimidos. E sabe o que significa ser redimido? É estar desobrigado de uma dívida ou cumprimento de uma obrigação. Colossenses capítulo 2, versículo 13, na parte B, diz assim. Vamos ler tudo. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões. Você pode dar um glória?
Ele cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele removeu pregando na cruz. Sabe o que ele fez? Havia uma promissória minha e sua na mão do diabo. Ele tinha direito sobre você. A sua condenação já estava paga, já estava na mão do diabo. Aí Jesus vem e lava e limpa e nos redime, e pega esse escrito de dívida que havia contra nós, essa promissória que estava na mão dele, e rasga na cruz do Calvário. Você pode dar um glória a Deus? Você está entendendo, pelo amor de Deus, o que aconteceu com você? Você entendeu que Jesus Cristo te lavou, te deu um novo nome, fez de você alguém novo, e te deu uma identidade, e essa identidade está em Cristo. E você já não tem mais, o diabo não tem mais poder sobre a sua vida, porque o escrito de dívida que ele tinha na mão, quando Adão arrendou o mundo a ele, Jesus pegou e rasgou lá na cruz do Calvário. Gente, eu tenho visto tanto crente triste, abatido, infeliz, amargurado, cabisbaixo, com medo de tudo. Não enfrenta o diabo, não enfrenta a situação, não olha para as coisas como alguém que tem autoridade e poder. Porque não entendeu ainda quem ele é em Cristo Jesus. Sabe o que o diabo fez? Ele foi lá falar para Jesus: se você é o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus não ia fazer nada daquilo. Ele só queria colocar a dúvida: será que você é o Filho mesmo? E é isso que ele faz com você. Quando você tem autoridade e você não usa, porque você não tem a certeza, a convicção de que você é filho de Deus. E sabe como é que Jesus venceu? Jesus venceu falando a palavra. O diabo disse para ele: manda essas pedras se transformarem em pão. O que ele disse? Nem só de pão viverá o homem. Aí ele, vai citar a Bíblia, então eu também vou citar Salmo 91 para você. O diabo soltou o Salmo 91, por isso não adianta ficar com a Bíblia aberta lá em casa, achando que você vai espantar o demônio por conta do Salmo 91 aberto lá na tua casa, que não expulsa não, que ele citou, viu? Ele conhece o Salmo 91. Salmo 91 tem que ser a sua vida. Eu sou um Salmo 91 ambulante, eu habito no esconderijo do Altíssimo, é assim que a gente tem que viver. Aí ele cita a Bíblia para Jesus e Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. A palavra de novo. Então eu quero dizer para você: o diabo vai falar no seu ouvido que você é um miserável, que você é um condenado, que não tem jeito para você. Alguém aqui, em nome de Jesus, fala para mim, já ouviu isso? Não tem mais jeito para você não. Alguém? Alguém já ouviu? Por favor, obrigada. O diabo fala. E como ele fala, a gente também tem que aprender a responder. Eu falo com Deus e falo com o diabo. Falo. O que é diabo? Podre, sujo. O que você está? O que você quer? Fora da minha vida. Sai daqui. A palavra de Deus. E eu falo a palavra. Então eu quero dizer para você, a hora que o diabo dizer para você que você não pode, não consegue, você não vai alcançar, combata ele com a palavra. Diga para o inferno qual é a sua identidade. Diga para ele: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você não me vence porque o meu Pai é maior que você. Diga para o inferno a sua identidade. Eu quero que você abra Pedro. Você tem Pedro aí, filho? Não, se eu dei o texto para ele. Não dei não, né? Mas é 1 Pedro 2, acho que é 16. Não está aqui, não.
Nós somos geração. Acho que é 2:9. Eu acho que é 16, não é não? É? 9? Tá bom, vamos lá. Vamos ficar de pé para fingir que está acabando? Você vai declarar para o diabo e o inferno ouvir. Ah, quando ele disser para você, você não pode. Você pode porque você é filho. Quem tem direito numa casa é o filho. Não é? A Michelle esses dias chegou em casa. Mãe, deixa eu ver o que tem na geladeira. Pode abrir, mãe? Eu falei, desde quando você me pergunta que se pode abrir a geladeira? Que dia foi que as coisas mudaram aqui? Porque a minha casa é onde os meus filhos podem ficar livres. Você tem um pai. Você tem um pai. Então, olha o que a palavra diz. O apóstolo Pedro falou a respeito de mim e de você. Que nós somos geração eleita. Nós somos sacerdócio real. Nós somos nação santa. Nós somos o povo exclusivo. Você não se sente, pelo amor de Deus? Eu sou o povo exclusivo. Eu sou gente exclusiva. Eu sou VIP. Eu sou VIP, glória a Deus. Para anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas. Eu sei de onde eu vim, mas eu sei de onde o Senhor me tirou. E aonde Ele me colocou na sua maravilhosa luz. Vamos lá, mais um pouquinho. Antes, eu nem era povo, eu nem era nada, eu nem valia nada, eu não tinha nada. Mas mesmo assim, Ele me encontrou. E agora eu sou povo de Deus. Eu faço parte dessa geração, desse povo. E Ele diz, antes eu não tinha recebido misericórdia, mas agora a misericórdia de Deus se renova cada manhã sobre a minha vida. Então eu quero que, como um exército santo do Senhor, você vai declarar assim junto comigo: eu sou filho de Deus. Eu sou geração eleita. Eu sou nação santa. Eu sou propriedade. Eu sou exclusividade. Eu tenho um Pai. A minha vida está no Pai. Eu fui tirado das trevas. Eu vivo em sua maravilhosa luz. Diga, diabo, eu sou filho, eu tenho paternidade, eu não sou bastardo, eu tenho um pai amoroso, um pai cuidadoso. A minha identidade não está nos títulos, não está nos diplomas, não está na minha condição financeira, está naquele que é meu Pai, o meu Senhor. Antes eu não era nada, mas agora eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho do Deus vivo e ninguém pode mudar isso. Ninguém vai mudar essa condição. Ah, mas eu pequei. Eu tenho um advogado e esse advogado, ele fala com o Pai e o Pai me lava, me limpa através do sangue que eu já fui lavado, eu já fui comprado. Eu tenho um Pai. Eu não sei se você, como eu, cresceu sem um pai. Eu não sei como foi a sua história. Quando eu me converti, eu tinha dificuldade de falar. Puxa, Deus podia ser mãe, porque pai não soava bem para mim. Até que eu descobri que o meu pai, o pai que eu tenho lá no céu, esse pai é perfeito. Eu não sei como é que você teve, qual foi a sua relação com o seu pai. Mas agora eu te peço em nome de Jesus, se não foi uma relação boa, apague
da sua memória em nome de Jesus isso. E lembre-se que esse pai que você ganhou agora é um pai amoroso, é um pai querido, é um pai que te ama, é um pai que é tão louco por você, que ele entregou o filho mais velho para morrer, para que você pudesse ter vida, para que o escrito de dívida acabasse e que você fosse novo em Jesus, novo em Deus, novo no Pai. Você não é um bastardo, você tem pai e esse pai te defende. Ele cuida de você. Assuma a sua postura de filho. Esse pai, você não precisa ter medo dele. Ele te ama tanto que você precisa só respeitá-lo. Aliás, quando você entende o amor de Deus, você não quer desagradá-lo. Você é revestido do novo homem. Diga, eu tenho um pai. Você pode agradecer a Deus por isso. Senhor Pai querido, como é bom falar pai. Oh, como é bom saber que nós temos um pai amoroso. Que nos deu, Senhor, uma identidade. E eu te louvo por isso. E te peço, Senhor, ajuda-nos a reconhecer a sua paternidade. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Enquanto o pastor vem aqui, não essa quinta-feira próxima, mas na outra eu volto a pregar. E eu vou terminar de dizer que Deus te adotou. E vou te dar uma filiação, porque Ele tinha para você um propósito. E eu vou falar sobre esse propósito. Em nome de Jesus. Declare isso. Amanhã, quando o problema vir, lembra que você tem um pai. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus, né? É sempre bom relembrar. Algumas coisas nós sabemos, mas às vezes nós esquecemos. Não é que não sabemos, mas esquecemos. E é necessário que a gente relembre. Muitas coisas acontecem na vida do ser humano, em que ele é prejudicado, mas ele se esquece que ao ser prejudicado, ele pode ser ressarcido. Quantas pessoas poucos sabem dos direitos que nós temos diante da lei? Por exemplo, quantas pessoas já sofreram colisão de automóvel, se machucaram e a maioria, eu diria que não sabe o DPVAT que você paga para isso. Para numa hora dessa te assegurar. As pessoas procuram seguro dali, procuram seguro daqui, corre dali, esquecendo que já está ali providenciado, incluso, né? Você não possa esquecer dos benefícios que você tem como filho. Não porque você merece. Você não merece não, nem eu mereço. Mas porque Ele, como Pai, graciosamente nos deu. Amém? Feche seus olhos. Obrigado por esta palavra, por nos relembrar, Pai, da verdade. Que o Senhor nos tornou filhos. O Senhor nos adotou. O Senhor fez de nós aquilo que nós não éramos, filhos. E queremos te agradecer por isso. Obrigado que esta palavra fique guardada no melhor lugar dentro do nosso coração. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e também permaneça conosco desde agora e para todos sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e também te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Vou dizer o que eu sempre digo para meus filhos. Vai com Deus, meu filho. Assim, receba essa palavra como se fosse Deus falando com você. Vai comigo, eu estou com você, vou te acompanhar. Deus te abençoe.